Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Arcane. Eu sou o Gustavo, sou professor do curso Drawlets aqui. No vídeo de hoje eu vou comentar um pouco sobre essa ilustração que dá sequência à série baseada no universo da franquia Diablo da Blizzard, né? Para quem ainda não viu o primeiro vídeo, eu sugiro que assista, né? Tá aí nos vídeos relacionados. Porque eu explico um pouco melhor qual que é a ideia por trás disso tudo, né? Por que eu resolvi começar essa série de ilustrações. Mas, em resumo, o que eu quero fazer é uma série abordando diferentes situações em que os personagens do jogo estão inseridos, né? Então, eu comecei pelo Bárbaro, que era o personagem que eu sempre jogava, e a ideia é apresentar em 3 imagens, apresentar o personagem com diferentes armaduras, né? Como se ele estivesse progredindo dentro do jogo e abordando, passeando por ambientes diferentes desse jogo. Então, o foco maior nessas imagens que eu fiz até agora está em apresentar o personagem, né? E depois que eu fizer a última dessas 3 imagens, eu vou produzir uma que vai ter mais ação, né? Que o objetivo é mostrar, sei lá, às vezes um skill do personagem, alguma coisa assim. Na proposta dessa imagem, eu queria ambientar a cena num contexto diferente da primeira, né? Para quem nunca jogou o Diablo, ele é um jogo que é dividido em atos, e normalmente cada ato ele é povoado de cenários bem diferentes, e por conta disso o aspecto visual muda, né, de um ato para outro. Então eu quis trazer um pouco disso, e vocês podem reparar, para quem viu a arte anterior, ela era composta de uma paleta cromática mais fria, né? Para essa arte eu testei fazer uma paleta cromática mais quente, como se ele tivesse um ato que envolve mais deserto, né, e esse tipo de coisa. Se vocês observarem na janela ali do lado, tem um pequeno estudo de paleta de cor que eu fiz, e esse pequeno estudo, na verdade, ele é um de 3 estudos que eu fiz, né? Que como eu expliquei no vídeo anterior, eu estou tentando ficar bem consciente de cada etapa do processo, e uma dessas etapas é testar a paleta de cor. Então, ao invés de ir direto para a imagem final, eu reduzo a composição, deixo ela no tamanho de um thumbnail mesmo, né, sem resolução nem nada, porque eu quero testar a paleta de cor. Então eu fiz 3 versões diferentes dessa paleta, já considerando que seriam a paleta de cores quentes, e entre essas opções eu escolhi essa, e na verdade eu pedi para as pessoas que estavam à minha volta no momento que elas escolhessem a paleta que achavam mais interessante, né? Então essa foi escolhida, e depois que eu escolhi a paleta de cor, eu fiz um estudo mais específico do rosto do personagem, sem me ater muito a detalhe, do tipo de iluminação que eu queria que acontecesse no rosto, né? E por que eu fiz só no rosto esse estudo? Porque o rosto ele vai ser sempre o foco de interesse, pelo menos nas minhas imagens, né? Eu quero sempre que ele seja o lugar para que o espectador olhe primeiro na imagem. Então eu fiz um estudo prévio já para eu ficar preparado com o tipo de problema que eu ia encarar durante a execução da finalização, né? Então foi isso que eu pensei com esse estudo lateral, e eu deixei essa janelinha ali do lado por boa parte desse início de processo, justamente para eu ter como referência o que eu estava fazendo, né? E um pouco do que eu sempre observo em artes que envolvem o Bárbaro é que ele é sempre apresentado de forma triunfante, mas sempre de forma sisuda, né? Sempre de forma muito séria. Eu tentei dar um pouquinho mais de profundidade, né, nesse personagem, apresentando ele com um pouco mais de leveza, apesar de ser um cara pesadão e tudo mais, tentar dar um pouquinho mais de leveza na pose dele, né? Pelo menos na parte superior do corpo dele, eu mexi um pouco o eixo de ombros, né? Como se ele tivesse apoiado sobre uma das pernas e tudo mais. Se você for analisar a base da pose, né, que são as pernas, ainda é uma base triunfante, com o pé sobre a criatura que ele acabou de abater e tudo mais.
Mas na parte de cima, como ele está com um braço apoiado na corrente e com o outro apoiado na lança, além disso, juntamente a isso, aliás, o eixo da cabeça dele um pouco projetado para o lado, o que faz com que o cabelo dele ganhe um movimento também, dá um pouco mais de leveza no personagem. E essa leveza para mim é interessante porque adiciona profundidade no entendimento desse personagem, né? O que aconteceu? Quando eu comecei essa imagem, na verdade eu estava com outra opção de composição para a segunda imagem. Mas eu percebi que ela estava muito parecida com a primeira, né? Em termos de equilíbrio no personagem, estava muito simétrica a pose. Então eu tentei, né, quebrar um pouco dessa zona do conforto de já ter um rascunho pronto e elaborei mais um rascunho, né? E eu acho que isso ajuda bastante a dar um nível de história, né? Mesmo que seja uma imagem para apresentar o personagem apenas, né? Então eu achei interessante isso aí. Ainda falando sobre a pose e até a anatomia do personagem, uma coisa que eu me atentei bastante nessa pintura foi em dar peso para ele, né? Ele é um cara pesado, que não vai se mexer, não vai ter tanta agilidade no movimento, apesar de ser muito forte, né? Então, esse peso eu consigo traduzir um pouco imaginando que tipo de força que está atuando sobre cada membro, né, do corpo dele, né? E a gravidade ela vai ter um papel muito importante nisso aí, principalmente na musculatura, né, do corpo. Então, alinhando, né, fazendo as linhas convergirem para o centro gravitacional do personagem, isso ajuda a adicionar peso, né, na pose dele, que é uma coisa muito interessante e que para mim é até mais importante do que ter uma anatomia que, se você for comparar com desenhos de manuais de anatomia para artistas, ela é muito fiel, né, em termos de posicionamento dos músculos e tudo mais, mas falta em vida, né? Em peso, né? Mesmo assim, porque as coisas elas são afetadas pelo entorno, né? E esse entorno sofre muito efeito da gravidade. Então eu tentei em toda a parte dele enfatizar um pouco disso, né? Colocar um pouco mais de gravidade, até porque esse personagem no jogo ele é um bárbaro mais envelhecido, né? Então é interessante que se mostre a gravidade atuando um pouco sobre isso, né? Porque fica um pouco contraditório o cara que tem cabelo e barba branca e tá tudo ali muito duro, né? Então eu tentei trazer um pouco disso. Eu uso bastante referência de escultura greco-romana, que eu gosto da forma como eles elaboram o corpo humano, e eu sinto que, por mais que o que é mais impressionante ainda, né, por mais que sejam estruturas de mármore e tudo mais, passa o peso desse personagem, né, como se ele existisse no mundo real mesmo. Bom, além disso, o que eu tentei fazer, principalmente na pele, é considerar a pele como se fosse um diário das batalhas desse personagem, né? Então eu tentei imaginar as mais diferentes formas de cicatriz que ele pudesse ter, assim, né? Então tem umas cicatrizes mais em forma de raio, umas mais em forma de corte, como se ele tivesse sofrido diversos ferimentos diferentes, né? Eu acho que isso é bem interessante também e adiciona um pouquinho mais de storytelling, né, na imagem. Bom, eu acho que é isso que eu tinha para falar. Se vocês gostaram do vídeo, não deixe de dar o like aí. Lembre-se de compartilhar com quem você acha que pode aproveitar o conteúdo desse vídeo. Se estiver no YouTube, se inscreva no canal. Se estiver no Facebook, curta aí que toda semana tem um vídeo novo, né, com conteúdo para vocês. Beleza? Valeu e até a próxima. Até semana que vem.